Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Conversa de Adolescente. E ao meu lado hoje está a Mara. Paz do Senhor, Mara. Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. E hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente. Hoje nós convidamos uma mãe para estar conversando juntamente com o seu filho. E nós estamos aqui com a mamãe Adriana. Quantos anos, Adriana? 36. De qual igreja? Da Praia da Costa 4. E nós estamos com o Bernardo. Bernardo, quantos anos? 14. De qual igreja? Praia da Costa 4. Sejam muito bem-vindos. E você que está do outro lado nos assistindo, preste bastante atenção neste podcast, porque nós vamos ter um bate-papo bem legal. E hoje nós vamos falar sobre testemunho. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem um testemunho a dar, principalmente quando o Senhor está em nossos corações. E hoje nós vamos ouvir uma palavra muito edificante com a mamãe Adriana e com o seu filho Bernardo. Bernardo, nós vamos começar com você, tudo bom? Tá bom. Então, hoje nós queremos saber um pouquinho se você sabe o que é testemunho, se você tem algum testemunho, algum ato de fé que você já viveu e quer nos contar. Paz do Senhor. A paz, Senhor. Tem um testemunho muito bom, que é do meu irmão, que chama Miguel. Em 2014, ele nasceu, né? Ele vai fazer 11 anos esse ano. Teve um diagnóstico dele de uma doença chamada mielo. Mas o nome é mais difícil, eu não vou falar tudo. Aí foi diagnosticada essa doença. Nessa doença, a pessoa é impossibilitada de andar, de ter os movimentos da perna, assim. Aí esse foi o diagnóstico dado pro meu irmão, que ele não poderia andar e que ele ficaria numa cadeira de rodas. Aí minha mãe foi para São Paulo 3 meses antes de nascer, planejado, para fazer uma cirurgia dele, para que poderia tratar isso, curar. Foi um período bem difícil, assim, muitas idas e vindas. Mas só que durante isso, todos nós confiamos muito em Deus e sabíamos que ia dar tudo certo. Ao longo disso, houve também o nascimento dele, que foi prematuro. Foi 3 meses antes do planejado. Mas graças a Deus, após 70, 80 dias de UTI, foi dar um diagnóstico que ele conseguiu, que ele podia andar e estava tudo bem, sem nenhuma sequela. Graças a Deus. Glória a Jesus, não é, Mara? Jesus, que bênção, né? Que testemunho forte. Quantos anos você tinha, Bernardo, quando isso aconteceu? 3 anos. Você tinha 3 anos. Então, e você ainda lembra de todos esses fatos e a sua família ali toda a trajetória, isso, né? Uma trajetória, né? Um marco dentro da experiência dessa própria família com o Senhor. Esse adolescente nos relatando isso, né? E tão pequeno e falando com tanta propriedade, com tanto sentimento. Você deve amar bastante esse irmão. Sim. Sim? Verdadeiramente. E assim, no que é que você acha, Bernardo, que é essa experiência dentro da sua família, apesar de muito difícil, né? Você é jovem, mas é adolescente ainda. Você imagina o tanto que seu pai e sua mãe sofreram com tudo isso. O que é que você acha que essa experiência com o Senhor, né? Esse feito, essa operação de maravilhas dentro da sua família, isso edificou ou edifica a sua fé ainda hoje? Foi muito importante para nós porque, além da minha mãe e do meu pai, edificaram muitas pessoas na família e começaram a crer a Deus mais ainda a partir disso, porque foi algo que todo mundo achava que não era possível acontecer e aconteceu. Trazendo muito importante que às vezes a gente tem um diagnóstico assim, uma conclusão assim que não vai ser possível, que vai ser muito difícil, mas Deus sempre prepara tudo para nós e o nosso futuro. Que bênção, glória a Deus. E a palavra de Deus nos ensina isso, Amém. né? Lá em Apocalipse 12, versículo 11 diz assim, ó: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E vocês estão vencendo a cada dia. Conheci o Miguel, sabe? Ai, que glória a Deus, que bem. Um menino lindo, caladinho, mas você vê ali, sabe, o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na vida dele. E nós estamos aqui também com a Adriana, não é, Adriana? Você poderia também falar um pouquinho? Nós conversamos antes, né, de iniciar esse podcast e ela nos deu um testemunho lindo. Eu gostaria que você repetisse aqui para nós.
Então, a paz do Senhor. O meu testemunho foi relacionado à busca, né, desde a infância. Eu não tive essa oportunidade, esse privilégio de servir ao Senhor desde que eu nasci. E é uma das coisas que eu faço hoje para os meus filhos, que eles sigam esse caminho, porque é um caminho que, lógico, você vai passar por tribulações, você vai passar por dores, mas é um caminho que com Deus é bem melhor. Como eu tive a experiência de passar sem ter conhecimento, essa busca, né, com o Senhor, a gente sofre mais, né? Você adolescente que está em casa, que tem dúvidas se vai servir ao Senhor ou não, eu posso te falar com propriedade que servir ao Senhor é bem melhor. Os benefícios que a gente tem na presença do Senhor são benefícios indiscutíveis, que mesmo que você passe por uma dor, por uma decepção, por uma angústia, o Senhor está ali contigo, e é diferente passar pela prova com Deus. E nessa época que eu passei, né, da minha infância, da minha adolescência, foi diferente do que hoje eu vejo com os meus filhos. Meus filhos, hoje, eles sabem a quem recorrer. Eles buscam o Senhor. Nesse período que eu passei foi na minha conversão, né, na minha gestação. E o meu filho sabia a quem recorrer. E isso é uma bênção, é uma dádiva, é um presente de Deus você saber a quem você pode recorrer. Porque às vezes o pai e a mãe, eu não culpo eles, né? Porque eles são pais maravilhosos para mim. Mas é diferente. É diferente, às vezes o pai e a mãe não pode fazer algo que só Deus pode fazer. E às vezes os adolescentes têm essa mania de querer cobrar, né, dos pais. Mas o único pai que vai realmente fazer tudo por você é o Senhor. E isso é indiscutível, é uma forma que a gente tem de ter um acesso ao Senhor, que é a oração, a busca, os meios de graça, que é para você sempre saber que, olha, quando não tem ninguém por perto, é só o Senhor. Amém. Para ter essa dependência nele, né? E naquilo que o pai e a mãe não podem, né? Sim, sim, porque às vezes o pai e a mãe também veio de uma crença, de uma cultura, que não era assim. E são as experiências que eles têm que ter. Sim, sim. Eles têm que ter. A herança que ela como mãe está dando, né, Jaque, para o filho. Isso a gente conversa muito com os pais aqui também, né, Jaque? Muitos pais que nos assistem. Como é importante, né, essa jornada de entregar uma fé. Quando a sua mãe relata para você que ela não teve a experiência com o Senhor quando era criança, não teve essa oportunidade de crescer na presença do Senhor, o que você pensa sobre isso? Eu penso que atualmente é uma pessoa que crê, né? Mas só que antes é uma pessoa que não tinha um conhecimento tão amplo. Aí você não podia recorrer tanto a um Deus tão bom, né, que nós temos, que faz milagres, faz o impossível virar o possível, sempre podendo recorrer a Ele e sabendo que Ele sempre fazerá o melhor para você. Você se sente privilegiado? Sim, lógico. Muito, né? Então você, adolescente que está em casa nos ouvindo essa palavra de testemunho, se sinta privilegiado de ter nascido na igreja, de ter nascido na presença do Senhor. A Adriana nos relatou que ela não teve esse privilégio. Isso. Mas ela proporcionou isso aos filhos. Sim. Né? E a gente pode ver aqui, ó, a grandeza do Senhor atuando na vida deles, atuando na vida da Adriana e também atuando na sua. Muitas vezes, sabe, Adriana, eles questionam, por que eu nasci, né, dentro da igreja, ou porque eles se sentem assim, menores que os outros, se comparando, né? E não é isso. Eles têm que se sentir amados, privilegiados, porque assim como você falou, né, no meio da dor, no meio da tristeza, com o Senhor é mais fácil do que sem Ele. E você passou algum momento assim de dor que você lembra que você não estava, que estava sem o Senhor, com o Senhor, o Bernardo falou. Mas quando você estava assim sem o Senhor? Eu assim, graças a Deus eu tinha, né, meus pais presentes, né? Mas tem coisas que a gente não quer falar para o pai e para a mãe, né? A gente tem sentimentos, emoções, angústia,
que é só o Senhor mesmo. E eu não tinha esse recurso, assim, não é que eu não tinha, né? Eu não tinha esse hábito de orar, de buscar, de ter um lugar para ir. E eu me sentia muito sozinha na época, né? Porque eu queria buscar o Senhor, eu sentia uma necessidade, mas eu não sabia onde encontrar. E isso é uma das coisas que pode acontecer, né? Hoje em dia, com os adolescentes, ainda é pior, porque tem um acesso, né, à internet, a várias informações, e na minha época não tinha. Mas eu passei, na época da adolescência, né, dessa transição de escolher amizades, de saber para onde que eu vou, festas, eram muitas opções e a gente não sabia filtrar, né, para onde que eu vou. Rondando muitos perigos, né? Graças a Deus eu nunca tive experiência com droga, mas eu via muitas pessoas tendo da minha idade. Inclusive eu comentei com ela que na minha sala de aula tinha menina com 13 anos grávida. Eu estudei em escola pública e nesse período eu ali brincando de Barbie e meninas engravidando. Então, assim, era uma angústia que a gente ficava sem saber entender o que estava acontecendo naquele cenário de vínculo, né, social, que é as amizades, né, que você acaba tendo amizades e você não tem como filtrar. Então, foi uma das experiências bem, assim, E hoje seus filhos dentro da igreja, a bênção que é para eles, né, e para todos os adolescentes que nos assistem, terem a palavra de Deus como um guia, né? Sim. Então, aquele filtro que você falou que não existe, né, para os adolescentes no mundo, é aquela segurança que os nossos têm. E o filtro, hoje, né, essa palavra filtro seria o discernimento do Espírito Santo. Amém. De você entender, eu faço isso, eu ando com essa pessoa, o que essa pessoa está fazendo é correto, né? Isso vai me trazer benefício. Até falei, né, que os benefícios de servir ao Senhor são imensos. Não tem como, não tem nenhuma pessoa que vá discutir isso comigo ou com vocês que servem ao Senhor, que vai entrar na sua mente que você não vai ter benefício na presença do Senhor. Muito não existe uma pessoa que venha falar aqui, se tiver alguém, eu até proponho vir aqui discutir, porque não existe, só tem benefício. Lutas, vamos passar, porque na palavra do Senhor diz que haverá tribulações. Para o servo, não servo, todo mundo vai passar. Hoje em dia nós estamos vendo aí rumores de guerra, está tendo tudo que está na Bíblia. Mas passar com o Senhor é diferente. Muito diferente. Muito. Muito diferente. Que bênção, né? E você, Bernardo? Você falou também que joga futebol? Jogo, Joga, estuda? estudo. E no seu meio, como que você dá o testemunho que você é um servo de Deus? É um meio bem difícil, assim, comparado da igreja, né? Que tá todo mundo na mesma caminhada, assim, na mesma comunhão. Só que muitas vezes eu buscar fazer a coisa certa, né? Buscando mostrar para ela do Senhor os benefícios também, como ela falou. E a partir do testemunho, né? Como relatei agora do meu irmão, falar como Deus é bom e como Ele consegue dar um caminho assim, ser um guia para a sua vida. Testemunho maravilhoso, né? Testemunho maravilhoso, muito. Tanto da mãe como do filho. E para você que está nos escutando, está nos ouvindo, preste bem atenção nas palavras do Bernardo, da Adriana, como tem sido edificante para as nossas vidas ouvi-los. Filhos que são criados na presença do Senhor, que leem a Bíblia, quando você passa por uma angústia, por uma tristeza, muitas vezes ali lutas com a sua própria mente, saiba que você tem um Senhor, que Ele está te ouvindo, que Ele está te guiando e que Ele está ali, ao seu lado. É só você orar, é só você pedir, porque a paz vem. Amém. Isso mesmo. Que bênção. Deus seja louvado. Finalizando aqui, né? A conversa está tão boa. A conversa está muito boa. A conversa está muito boa. Então, queridos, nós queremos agradecer a vocês pela presença. Obrigada, Bernardo. Te agradeço muito. Como mãe, você está aqui contando um pouco da sua história pra gente. Quero agradecer você que está nos assistindo. Deixe seu comentário, curta a postagem, compartilhe seu comentário sobre o programa de hoje. É muito importante para nós. E também alguma sugestão que você queira nos dar,
sobre temas. E eu me despeço de vocês aqui. Já que Senhor. vocês, a paz do Senhor Jesus. E vocês também que estão em casa, a paz do Senhor Jesus.